Inclusive, eu fiz um Instagram justamente para ajudar vocês, que daí vocês podem lá seguir, que é a História Desenhada, né? Que é um Instagram, a História Desenhada, tudo junto. Que é um Instagram que eu tô fazendo mapas mentais, né? Tipo, tudo desenhado, ilustradinho, bonitinho. Pretendo fazer outros conteúdos, assim, tipo, que eu vou ver pela frente, né? O Clayton me deu a ideia de fazer sobre literatura, sobre filosofia, sociologia também, né? Então, assim, não vai se limitar só à história. Embora esses primeiros são de história porque são os que eu já tinha pronto, então eu tô, tipo, fazendo e publicando lá. Essa semana deve vir mais 2, mais 3, mais ou menos assim, vai depender como é que vai ficar as coisas aqui. Mas sigam lá, tipo, manda pro amigo de vocês, amigas, etc. Porque vai ser maneiro. Vai ser maneiro, vai ter umas paradas legais lá. E é uma forma também de, tipo assim, da gente estudar descontraindo, né? Tipo, eu pelo menos acho muito legal quando a gente está estudando e tem um conteúdo assim, tipo de desenho, de alguma coisa assim, fica bem mais legalzinho de ver. Mas isso aí. Então, já passou os 5 minutos iniciais, né? Vamos lá começar a aula. Porque eu fico imaginando que as pessoas que vêm depois, elas têm que pular, né? Tipo, esse tempo todo, né? São uns 5 minutos assim que fica à toa. E aí, Levi, beleza? Vamos lá então. Hoje a gente vai tratar de 2 temas, né? A gente vai dar prosseguimento àquelas aulas que a gente estava tendo anteriormente, né, sobre a independência do Brasil, né? A gente vai tratar dela hoje, de certa forma, e a gente vai começar sobre a descolonização da América Espanhola. E por que eu vou tratar delas duas juntas? Porque a gente vai fazer uma espécie de história comparada. A minha ideia é que ao longo do ano, né, que eu sempre bato na tecla com vocês, é tipo assim, a história do Brasil e da América, ela não é deslocada do mundo, né? Acho que vocês perceberam, né, desde do início, que a história da América e do Brasil não é deslocada do mundo, né? E a história do Brasil também não é deslocada da América, né? Então, tipo assim, a história do Brasil está interligada com as histórias da região, né? E aqui vai ser justamente uma tentativa de história comparada para vocês perceberem como que foi o processo na América Espanhola como um todo e como foi o processo, por exemplo, no Brasil. E o que se deu de diferente. E o que se deu de diferente, tipo, posteriormente, né, pro futuro, até na forma de governo. Então isso aqui é um ponto muito interessante. E geralmente, quando tratam desse assunto, seja no Enem, seja na UERJ, etc., eles tratam justamente dessa parte aqui. Aí vai justamente a questão que eu vou falar com vocês. Aqui não importa pra gente saber como que foi cada processo internamente. Por exemplo, a gente não interessa pra gente saber como que foi a independência do México internamente. Não interessa, porque tipo, geralmente isso não cai. Geralmente não cai. Assim, tipo, os pormenores do processo interno. Não interessa também como foi o processo da Argentina e tudo mais, porque são histórias nacionais. Então, geralmente vai cair no vestibular de lá. A não ser que você faça vestibular da Argentina ou do México, não cai aqui no Brasil. O que cai é uma visão mais geral, uma visão mais ampla, né, desse processo inteiro. E é justamente essa visão mais ampla que a gente vai entender hoje aqui, beleza? Então, vamos lá. A gente vai dividir aqui essa aula sobre a descolonização. Eu mandei o roteiro para vocês no grupo, mas eu vou falar aqui como é que vai ser dividida essa aula. Ela vai ser dividida em 5 partes. 5 partezinhas. A primeira parte vai ter o nome de Filosofia do Século. A segunda parte, Política Inglesa. A terceira parte, Expansionismo Francês. A quarta parte, Inabilidade Espanhola. E a quinta parte, Processos de Independência. Então vocês veem que tipo, é uma aula curta, né, de certa forma. Embora, como eu falei para vocês, aqui também a gente vai falar sobre o Brasil na segunda parte da aula de hoje. Mas vocês podem perceber que é uma aula curta, porque justamente é uma visão mais geral, uma visão mais ampla, né? Então vamos lá. O que está acontecendo no mundo aqui? A gente está exatamente aqui, agora, nesse momento, vocês vão se deslocar no tempo, vocês vão entrar na máquina do tempo,
e a gente vai lá para 1815. O que está acontecendo em 1815? Em 1815 está acontecendo justamente, né, lá na Europa, o fim das guerras napoleônicas. Né? A gente vai ter a Batalha de Waterloo, onde que o Napoleão ele vai, enfim, ser derrotado. Aí vai entrar um processo na Europa que a gente chama de restauração, e eu já tratei desse assunto na aula anterior. O que vai ser a restauração? A restauração vai ser esse processo através do Congresso de Viena, que vai ser uma união de vários países que derrotaram a França, né? O que vai acontecer? Eles vão elaborar uma volta da condição anterior à Revolução Francesa. Eles vão falar assim, olha, a gente tem que voltar às coisas como eram antes de 1789. Né? Não era assim, não, a gente tem que voltar a coisas como era 5 anos atrás. Não, era voltar, 30 anos atrás, sabe? Então o que vai acontecer? Eles vão tentar restabelecer essa volta, né, do antigo regime na Europa. Só o que acontece? O processo histórico, como eu sempre bato na tecla com vocês, não existe uma caneta, uma borracha mágica que apague ele. Uma coisa acontece e ela acontece. Né? Você não tem como apagar e passar por cima disso. Né? E todas essas ideias, essas conquistas que ocorreram nesse período, elas não vão ser irrelevantes, né? E ao longo do século XIX como um todo. Então o que vai acontecer? Você vai ter essas ideias iluministas, liberais, que teve com Napoleão uma expansão muito grande, diga-se de passagem. Por mais que Napoleão fosse um imperador, ele tinha ideais liberais, né? Embora fosse um liberalismo burguês conservador, mas eram ideias liberais que se colocavam contra principalmente as ideias do antigo regime, né, que era aquela ideia de um absolutismo, no caso, as ideias do antigo regime, né, no caso, aquela ideia do rei absoluto, no caso da igreja e do Estado, uma relação muito forte, muito interligada, né. Então, aqui com Napoleão, a gente vai ter essa expansão dessas ideias, né, e com o fim, né, das guerras napoleônicas, essas ideias ainda vão perdurar durante muito tempo, e eu diria que perduram até hoje, né, essas ideias liberais iluministas, né. Então o que vai acontecer? Você vai tentar ter essa tentativa de restauração na Europa, ou seja, os reis que foram tirados por Napoleão do trono vão começar a voltar para o trono. Esse caso aqui, a gente vai ficar no caso português e espanhol. Se vocês bem lembram, o que aconteceu? Quando Napoleão estava a caminho de Portugal, né, para destronar Dom João, o príncipe regente, no caso, na época ele não era Dom João VI, ele vai ser coroado Dom João VI aqui no Brasil. Mas o que acontece? Ele estava a caminho para destronar e Dom João vai meter o pé pro Brasil, certo? Isso foi lá em 1807, né, quando ele vem para cá, e ele vai chegar logo em 1808. Né, a chegada vai ser em 1808. O que vai acontecer? Nesse caminho eles passam pela Espanha, né, e na Espanha eles destronam o rei espanhol, né. E o rei espanhol, quando sai do trono, né, quem fica no lugar do rei espanhol vai ser o irmão de Napoleão. Então, a França vai dominar a Espanha durante muito tempo, durante esse período todo. Agora vocês pensam o seguinte, se a Espanha fica dominada pela França, o que acontece com as colônias? Justamente essa questão. As colônias, elas ficam com uma certa autonomia, porque a metrópole está dominada. Então, aquele poder central que emanava da metrópole para a colônia, né, aquela ideia de você ter uma metrópole que é o centro do Império Espanhol, meio que vai ter uma perda muito grande, porque acontece, como você vai ter aquele centro dominado, então a irradiação do poder não vai mais partir da metrópole nesse período. E o que vai acontecer? Nas regiões que eram do Império Espanhol, vai começar a existir uma autonomia administrativa e política e econômica muito intensa nesse período, né? E essa autonomia, né, administrativa, política e econômica, o que vai acontecer? Vai ser liderada principalmente pelas elites crioulas. O que são as elites crioulas? Agora a gente precisa voltar lá atrás, né, na colonização espanhola, para a gente lembrar o que eram as elites crioulas. Só beber uma água aqui rapidinho. As elites crioulas, justamente, eram os crioulos, no caso. Crioulos aqui é escrito com C-R-I-O-L-L-O-S, né? Eles eram filhos de espanhóis, justamente, e eles não eram nascidos na Espanha, eles eram nascidos na América, né? E eles eram o centro
do poder regional, poder local. Eles que dominavam as câmaras municipais, etc. Né? Então, nesse período, eles vão ganhar muita projeção frente ao poder da metrópole, porque a metrópole estava dominada, né? Então, eles vão ganhar muita projeção nesse período. Né? E assim, eles já tinham uma certa projeção econômica dentro da colonização espanhola como todos. Eles eram fazendeiros, eles eram donos de terras, eles lideravam o comércio de certa forma não, na maioria das vezes, né? Porque a alta administração das colônias espanholas ficava com os espanhóis nascidos na Espanha, né? E os crioulos eles dominavam todas essas outras etapas do processo de colonização, como a economia, né? Que é uma etapa muito importante. E o que vai acontecer aqui? Essa elite crioula, ela vai começar a se interessar, né, por essas ideias que estão na Europa surgindo, pairando por lá, e que vão encontrar ecos aqui na América também. Essa é a parte da filosofia do século. Então a filosofia do século, que vai ser essas ideias liberais, políticas e econômicas, por exemplo, elas vão ter influência muito grande na América como um todo. É só a gente lembrar no caso dos Estados Unidos e no caso do Haiti. O que foi a Revolução Americana? Né? A Revolução Americana ela vem muito do ideal de Locke, né? De John Locke, que vai ser aquela ideia de que você tem um Estado tirano, você tem direito, né, natural, né, de se voltar contra esse Estado se esse Estado não está garantindo direitos básicos, né, direitos naturais, que são liberdade, a propriedade privada e a vida. Né? Então você tem direito de se rebelar contra esse Estado e derrubar, né, ele. E também vai ter aquela ideia do liberalismo também econômico, de você não ter uma centralização do Estado na economia, você ter a ideia do laissez-faire, né, tipo, da mão invisível do Estado, muito colocado principalmente pelo Adam Smith, essa questão. Bom, essa é a parte da filosofia do século. Vocês podem perceber que essa filosofia do século ela vai encontrar ecos na América como um todo. No Haiti também ela vai ser encontrada. O Haiti ele vai ser influenciado principalmente, né, pela Revolução Francesa, né? Vai ser ali no finalzinho do século XVIII e vai conseguir a independência, enfim, no início do século XIX. E o Haiti ele vai ser uma experiência muito nova assim, para a região. Porque eu sempre bato na tecla quando a gente vai falar de Haiti e de Estados Unidos que são dois processos iniciais de independência que são diferentes, né, na sua composição, mas o seu objetivo foram os mesmos, que foram formar uma república. A diferença é que o Haiti ele vai ser uma primeira república negra, liderada por negros, né, e com fim da escravidão, num mar de regimes escravistas. Tem essa questão. Então, de um lado, a gente tem os Estados Unidos, que teve uma revolução, uma independência, né, uma fundação de uma república, mas manteve a ordem social existente anteriormente, né, que era uma ordem social pautada, principalmente no sul dos Estados Unidos, no regime escravista, enquanto o Haiti vai ser uma revolução totalmente diferente. Você vai ter uma fundação de uma república e essa ordem vai ser invertida, ou seja, você vai ter a abolição da escravidão no Haiti. Então você tem dois modelos. Um modelo que serviu de exemplo a ser seguido e o outro que seguiu de um exemplo a não ser seguido. Né? Então, no caso, os Estados Unidos foi um exemplo que esses colonos que queriam a independência queriam seguir, e o Haiti seria um exemplo que eles não queriam que se fizesse vitorioso. Né? Isso daqui é muito importante para a gente saber como vai se dar a independência tanto da América Espanhola quanto do Brasil. Então vocês precisam ter isso no coração de vocês. Aí agora a gente vai para a segunda parte, a política inglesa. A política inglesa, a gente precisa entender um pouquinho da relação inglesa com os outros países europeus anteriormente. Vai acontecer lá no início do século XVIII ainda, início do século XVIII, vai ter uma guerra de sucessão do trono espanhol. Isso daqui vocês não precisam gravar, ok? É só para vocês entenderem o contexto. Beleza? O que vai acontecer? Vai ter uma guerra de sucessão do trono espanhol, né? E o que vai acontecer? A Inglaterra ela vai se meter nessa guerra de sucessão do trono espanhol e ela vai apoiar um lado. E esse lado vai ser vitorioso. Né? Só que aí quando você apoia um lado, você quer algo em troca, certo? E daí a Inglaterra, apoiando esse lado vitorioso, ela vai conseguir um tratado comercial muito interessante, que vai ser o Tratado de Utrecht, em 1713. Esse Tratado de Utrecht
vocês precisam entendê-lo. Assim, eu não quero que vocês gravem, não fiquem com decoreba, mas vocês precisam entendê-lo. Ele vai ser de 1713, né? Vai ser tipo 100 anos antes do processo de independência da América Espanhola. Só que ele vai ter uma função muito enorme assim, nesse processo. O que acontece? Antes desse tratado, você tinha aquela ideia do pacto colonial, né? Tipo assim, da metrópole, fazendo comércio com as suas colônias. Esse tratado de Utrecht ele vai ter um furo no pacto colonial e vai garantir à Inglaterra o comércio com as colônias espanholas. E principalmente comércio de escravizados. Nesse período, a Inglaterra vai ser a maior traficante de pessoas no Atlântico. Ou seja, a Inglaterra vai ser a maior traficante de escravizados no Atlântico nesse momento. A Inglaterra ela enriqueceu muito com o comércio de escravos. Isso é uma coisa que eu sempre também bato na tecla com vocês, que o comércio de escravo ele vai ser muito lucrativo para quem faz. Tanto é que aqui no Brasil, as pessoas que mais eram, assim, a elite da elite, as pessoas que mais tinham dinheiro no Brasil eram traficantes de escravos. Né? A gente tem essa noção de que eram proprietários de fazenda e tudo mais, mas não, eram traficantes de escravos, eram os mais ricos. Eram os mais top ricos do Brasil, eram eles. Né? Então a Inglaterra, durante muito tempo, ela vai liderar essa questão da escravidão no Atlântico, né, no tráfico, tanto para as 13 colônias, né, para o sul das 13 colônias, tanto para as colônias espanholas nesse momento. Né? E além desse tratado comercial que tinha o comércio de escravo como uma pauta assim, principal, também vai ser a questão da manufatura. A gente teve, semana passada, a aula com o André e com o Lamerão, né, que eles falaram da Revolução Inglesa. Então, nesse momento aqui, a Inglaterra, Revolução Inglesa não, Revolução Industrial. Então, aqui nesse momento na Inglaterra, a Inglaterra está passando por um processo de industrialização, né? Então, para eles, esse tratado vai ser muito importante, porque daí eles vão ter como escoar o produto que eles estão fazendo lá. Então, assim, esse momento aqui vai ser o momento que a Inglaterra já estava vindo como uma potência e ela vai subir muito. Até o ponto da Inglaterra ser a maior potência até a Primeira Guerra Mundial. Né? A Inglaterra ela ficou como potência durante muito tempo. Né? É só dispensar, se a Inglaterra começa ali a Revolução Industrial e ela está crescendo como economia, como potência, até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela vai ter o quê? Uns quase 200 anos de maior potência mundial. Isso é muita coisa, é mais do que os Estados Unidos é hoje. Os Estados Unidos ele é a maior potência mundial, né? A maior superpotência mundial desde o final da Primeira Guerra Mundial. Né? E teve ali uma queda na Segunda Guerra Mundial, mas depois se elevou de novo. Então, assim, os Estados Unidos têm o quê? Menos de 100 anos, né? Uns 90 e poucos anos de potência. A Inglaterra teve 200. Né? Isso é muita coisa. E o que vai acontecer? Você vai ter esse tratado de Utrecht, como eu falei, vai ter uns benefícios comerciais que vão ser muito importantes para a Inglaterra. E você vai ter um seguinte: em 1776 começa a ocorrer o processo de independência da América do Norte, ali das 13 colônias, que vai ser os Estados Unidos no futuro. Né? E o que vai acontecer? Você vai ter os Estados Unidos se formando como nação independente e ele representava para a economia da Inglaterra uma porcentagem muito grande da sua economia. Né? E vai ser um baque, vai ser uma porrada na economia da Inglaterra nesse momento. Né? Só que a Inglaterra, como não era boba nem nada, ela vai olhar para essa situação e vai tentar meio que reverter a situação. Então o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a intensificar, já que ela perdeu aquelas 13 colônias que ela tinha na América do Norte, que vai ser os Estados Unidos, ela vai começar a intensificar o comércio com as outras colônias espanholas. Né? Então esse momento vai ser um momento de intensificação do comércio, da relação inglesa com as outras colônias que não eram da Inglaterra, eram da Espanha. Né? E a Inglaterra também vai começar a incentivar, a financiar, né, movimentos de caráter independentistas na América Espanhola. Né? Então, quando a gente vai ter esse processo de independência na América Espanhola, você vai ter apoio inglês. Né? Os ingleses vão apoiar. Por quê? Porque eles não queriam tratar com um intermediário. Eles preferiam tratar diretamente com as colônias, né, com o pessoal lá da colônia. Se você corta o intermediário, é mais fácil para você dialogar, para você comercializar. Né? Então era interessante para a Inglaterra essa questão. Bom, então a parte da política inglesa é isso. A Inglaterra tem esse tratado de Utrecht, que vai começar a relação comercial com as colônias espanholas, e pós-independência dos Estados Unidos, a Inglaterra vai começar a financiar, incentivar movimentos de caráter independentistas, movimentos que buscavam a independência
da colônia em relação à Espanha. Essa é a parte que cabe à Inglaterra. Agora a gente vai para o expansionismo francês. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Minha voz está saindo bem alta. Se eu estiver falando rápido, vocês podem mandar aí no chat que eu falo um pouco mais devagar. O expansionismo francês, eu já vou falar um pouco mais rápido, porque meio que a gente já viu isso com a vinda da família real para o Brasil. Né? O expansionismo francês nada mais é do que eu já falei no início, né? É o período do Napoleão na Inglaterra. O Napoleão está expandindo as ideias liberais burguesas pela Inglaterra toda, destronando o rei, né? Então esse período do expansionismo francês vai ser um período de guerra dentro da Europa, né? Vai ser o período do bloqueio continental, né? O período que vai ter aquele bloqueio, que vai ter, no caso, a vinda da família real para o Brasil. Então, esse expansionismo francês é isso. E por que é importante a gente entender o expansionismo francês aqui? Bom, como eu falei para vocês, o Napoleão ele vai tomar o controle da Espanha, e a Espanha meio que vai ficar sem como poder dialogar, né? Sem poder interferir, sem poder ter esse contato com as suas colônias, né? E o que vai acontecer? As colônias vão começar a ter autonomia política, administrativa e econômica. E essa galera ela vai gostar da autonomia. Porque acontece, até então você tinha, na colônia espanhola, a gente também tem essa ideia do pacto colonial como uma coisa muito rígida. Não era tão rígido assim também. Você tinha essas relações comerciais, né, por baixo dos panos, uma coisa menos institucional, né? Não era uma coisa tão rígida, mas assim, sem o controle da metrópole, essa coisa que não era tão rígida, né, ela vai ficar menos rígida ainda, vai ficar muito mais flexível, né? A autonomia dessa galera da colônia vai ficar muito maior, né? Então eles vão gostar da autonomia, eles vão experimentar a autonomia e vão gostar, né? E o que vai acontecer? Você vai ter um fim, né? Você vai ter essa questão do fim já encaminhando aqui para a reta do processo de independência e da inabilidade espanhola. O que acontece? Você vai ter o fim das guerras napoleônicas, né, na Europa, e você vai ter a volta do monarca para o trono, né? Só que acontece, o monarca ele vai para o trono nesse momento da restauração do Congresso de Viena. Aquelas ideias que o Congresso de Viena estava trazendo eram umas ideias muito antiquadas para esse momento. Era um momento assim que era um pós-revolução francesa, pós-expansão napoleônica, eram umas coisas assim que não tinha como voltar atrás realmente, né? E ele não teve uma leitura global do mundo para entender que aquelas coisas que eles queriam não eram mais viáveis, né? Não era uma coisa mais viável. Então o que acontece? Ao invés do monarca espanhol que voltava para o trono dialogar, por exemplo, com as suas colônias que passaram anos em autonomia, o que ele vai fazer? Ele vai querer tratar como se fosse uma questão antiga. Ele vai tentar voltar as coisas como eram antes, e não tinha como voltar como era antes. E o que vai acontecer? Essas elites crioulas que estavam no poder nesse momento nas colônias, elas não vão aceitar, né? Elas provaram autonomia, elas viram que a liberdade que elas tinham nesse momento era uma coisa muito positiva para eles. Aí o rei vai voltar e falar assim, não, agora a gente vai voltar ao que era antes. Eles vão aceitar? Não vão, né? Não vão aceitar. E o que vai acontecer? A Espanha vai tentar tomar o controle de volta dessas colônias, na marra, na porrada, né? E a Espanha, que estava voltando de um processo traumático, né? A Espanha ela passou por um processo de dominação durante muito tempo pela França. Então, assim, ela estava voltando de um processo traumático e ela entrou numa guerra, né, contra suas colônias. O spoiler é que ela perdeu, né? O que vai acontecer nessa questão? Ela vai enviar várias tropas e vários pontos da América Espanhola vão começar a se insurgir. Você vai ter uma explosão, uma rebelião no atual México, você vai ter uma explosão aqui na Argentina, na Venezuela, na Colômbia, você vai ter vários focos, né, de explosão de guerras acontecendo na América Espanhola. E você tinha basicamente então a Espanha sozinha combatendo todos esses pontos de insurgência, né? Ela não tinha como vencer, né? Mas ela mandou tropas para cá para tentar restabelecer o controle que ela tinha antes. Não conseguiu. Por quê? Além disso, o que vai acontecer? Como eu falei para vocês, essas ideias que estavam na Europa
antes da Revolução Francesa e pós-Revolução Francesa, essas ideias de liberdade, essas ideias do liberalismo político, econômico, essas ideias de uma constituição, essas ideias iluministas como um todo, elas vão estar tanto na América quanto na Europa. E o que vai acontecer? Vendo que o governo está tentando fazer essa volta de um absolutismo muito rígido, muito forte, dentro da própria Espanha vai surgir um movimento de caráter liberal burguês, né, que vai entrar contra essas posições da coroa espanhola. Vai ser um movimento tipo o movimento de 1820. No mesmo período que está ocorrendo a Revolução do Porto, em Portugal, a Revolução do Porto, só para lembrar aqui para vocês, é aquela revolução que vai acontecer em Portugal, que eles exigem a volta de Dom João, né, para Portugal, e que Dom João assine uma carta constitucional, né? O rei ele vai ter que voltar, vai ter que assinar uma carta constitucional, e agora ele vai governar segundo as leis, né? Vai ser um movimento liberal do Porto, né? E aqui vai acontecer a mesma coisa na Espanha. Você vai ter um movimento liberal interno de oposição à coroa espanhola. Vai ser um movimento que ele vai ter sucesso de certa forma. Então a Espanha ela vai estar passando por um processo de crise econômica e crise política interna. O que vai acontecer? Os espanhóis, enfim, em 1825, eles vão abandonar a guerra e essas regiões que estavam em processo de luta de independência, elas vão conseguir a sua independência. Significa que a Espanha perdeu todos os territórios do seu império? Não. Por exemplo, a Espanha ela perdeu esses territórios principalmente na América do Sul e no México, mas a Espanha ela manteve na América Central, ali no Caribe, principalmente, as suas possessões. Por exemplo, Cuba vai ser da Espanha até o final do século XIX, né, que vai ser o último lugar, inclusive... Não, o último não, o penúltimo lugar a abolir a escravidão. O último lugar a abolir a escravidão vai ser o Brasil, justamente, né? Que vai ser o último país independente a abolir a escravidão. E vai ter as Filipinas, né, justamente, que é ali na região do Pacífico, que vai ser da Espanha. Mas essas últimas independências vai ser mais lá para o fim do século XIX, e que vai ser uma independência que não vai ser conquistada justamente pela galera que vai estar lá dentro. Vai ser uma independência que vai ser uma guerra entre a Espanha e os Estados Unidos, mas isso são cenas lá para frente. É só mostrando para vocês que a Espanha ela não perde o seu império como um todo. Ela perde principalmente o México, né, que era o vice-reinado da Nova Espanha, e a América do Sul como um todo, né. E o que vai acontecer? Você vai ter, então, esse processo de independência liderado aqui na América do Sul, que é o mais importante para a gente entender, né? Ela vai ser liderada principalmente por Simão Bolívar e San Martín, né? Eles vão ser os principais protagonistas, as principais lideranças, né? E eles vão ser da elite crioula, justamente. E o projeto de San Martín e de Simão Bolívar eram diferentes, né? Diferente, assim... O Simão Bolívar ele tinha a ideia de uma confederação desses estados que vão se tornar independentes, né? Você vai ter uma confederação, você vai ter uma união de federações, justamente. E era uma ideia de, tipo assim, você tornar independente a América Espanhola, só que ao invés dela se dividir em várias, ela fosse uma grande confederação, um grande, tipo, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele era uma colônia, eram colônias inglesas e elas se uniram, né? Por isso que o nome Estados Unidos, são uma confederação, né? Só beber uma água aqui. Então o que vai acontecer? Esse exército, aqui que é importante falar da composição do exército. Esse exército que vai estar batalhando contra os espanhóis era formado principalmente por camadas populares, né? Camadas populares formadas principalmente por negros, mestiços, indígenas e brancos empobrecidos, né? Então vocês veem que você tinha uma camada popular muito forte nesse exército de libertação, né? Contra a Espanha. Só o que acontece? Você tinha o interesse também das elites crioulas, né? O que vai acontecer? Com a vitória, né, justamente com a vitória no caso da independência dessa elite as elites crioulas que eram a liderança, o que vai acontecer? Você vai ter o projeto das camadas populares? Não, você vai ter o projeto da elite crioula, justamente. O que eles se interessavam principalmente? Eles, logo assim, quando teve a vitória das guerras, o que eles vão fazer? Eles vão colocar em prática o seu interesse.
E qual era o interesse deles? O interesse deles era justamente manter a ordem que existia antes. Não a ordem assim no sentido de ser uma relação com a colônia, mas assim, agora nós teremos repúblicas, né? Vão ser várias repúblicas, vão formar várias repúblicas aqui na América do Sul, né? Repúblicas, né? E o que vai acontecer? Muito esperado no modelo dos Estados Unidos, né? Justamente, porque os Estados Unidos se torna uma república, né? Então esses países eles vão seguir também essa questão de se tornarem repúblicas. Então você vai ter essa ideia de formar uma república, porém mantendo a ordem social vigente antes. Ou seja, você se torna independente da Espanha, porém a ordem social escravista e hierarquizada da sociedade se mantém. Então você vai ter independência, mas a ordem das coisas se mantém. Então essas camadas populares que estavam na guerra, elas foram afastadas do poder. E o poder ficou justamente na mão da elite crioula, justamente, né? Então a gente vai ter esse processo, o fim então do processo de independência dessa América Espanhola inicial, né? Esse processo, como eu falei para vocês, não vai ser de toda a América Espanhola, né? Você vai ter parte da América Espanhola que você vai conseguir conquistar a independência depois, mas principalmente aqui pra gente é interessante perceber isso então. Então você vai ter uma composição popular muito forte nesses exércitos, porém elas vão ser afastadas logo depois da vitória, né? Da vitória da independência. Por enquanto, dúvidas, gente, ou não? Vocês estão aí tipo passivos, olhando? Podem falar se estiver muito rápido, tudo mais, porque aqui no caso fechou, então a descolonização da América Espanhola vai ser justamente isso, vai ser tipo a formação de várias repúblicas, né, justamente, e daí eu vou passar para o Brasil, então eu preciso saber se vocês estão acompanhando essa questão. Então beleza, então eu vou passar aqui para o Brasil, beleza? Então o que eu quero que vocês percebam é justamente isso. É como que se deu esse processo e qual foi o final. O final foi justamente a formação de várias repúblicas. Gravem isso, repúblicas. Agora a gente vai ter o início aqui, nessa parte, do primeiro reinado. Eu vou separar o primeiro reinado em duas partes. Nessa aula aqui de hoje, a gente vai ter o primeiro reinado, consolidação, que vai ser o primeiro reinado, vai tratar justamente do primeiro reinado de Pedro I, no seu processo de consolidação da independência. Então vai ser uma coisa bem curta. E semana que vem eu vou juntar primeiro reinado, o fim do primeiro reinado, com a regência, né? Eu faço isso justamente para vocês terem uma noção melhor, assim, vocês terem uma digestão, porque senão fica passando muito rápido, né? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente já teve, né, tipo as independências da América Espanhola, e agora a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Eu já falei com vocês, inclusive, da independência do Brasil, que foi um processo que ocorreu muito rápido, né, tipo, muito rápido. Eu falei com vocês semana passada, então quem não viu, pode pegar depois o vídeo para dar uma olhada. Mas vamos lá. Primeiro é importante entender uma coisa. A ideia de independência do Brasil não era interesse nacional, assim, no sentido, porque durante muito tempo foi tratado a ideia da independência do Brasil, até hoje, de certa forma, é tratada a independência do Brasil como se fosse um desejo de todo mundo, né? Tipo assim, os brasileiros contra o desejo de Portugal pegaram em armas e declararam independência ou morte, aquela coisa meio heróica, meio romântica, né? Justamente romântica, no sentido do movimento da literatura, romantismo, né? A ideia de idealizar o passado, essas coisas, idealizar figuras heróicas e tudo mais, né? Então, durante muito tempo, essa ideia de uma independência vai ser associada a essa questão de um ideário nacional, e que não foi, né? Você vai ter a formação do Estado, depois você vai ter a formação da nação, que a gente vai tratar isso ao longo daqui do Império. Mas primeiro a gente precisa entender como se deu esse processo. Você vai ter, então, o rei de Portugal, no caso Dom João VI, sendo chamado a Portugal, sendo intimado pela Revolução do Porto de 1820, vocês bem lembram isso, e daí ele deixa o filho dele, o Pedro, que vai ser o príncipe regente aqui no Brasil, né? E o que vai acontecer? Você vai ter a convocação das cortes, né?
lá em Portugal para elaborar justamente uma carta constitucional. E brasileiros, já que o Brasil agora era Reino Unido a Portugal e Algarves, vai ter assentos nessa constituinte para elaborar uma carta. O que acontece? Os interesses da elite fluminense aqui falando do estado do Rio de Janeiro, nessa elaboração da Constituição, vai ser colocado meio em xeque, porque os interesses deles, que estavam sendo elaborados lá na Constituinte, não estavam sendo beneficiados seus interesses, né? Eles tinham os interesses próprios deles, né? Que não estavam sendo atendidos. Mas isso significa que não estava sendo atendido o interesse do Brasil? Não, porque, por exemplo, você tinha regiões do Brasil que estavam interessadas em se manter no Império Português ainda, né? E não estava interessado, por exemplo, numa independência centralizada no Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Essa elite fluminense, inconformada com as coisas que estavam acontecendo na Constituinte, vão elas vão influenciar um processo de independência, né? Liderado principalmente por um cara chamado José Bonifácio, que vai ser o ideólogo, vai ser a pessoa que vai trazer toda a ideologia da independência na cabeça do Pedro I. Né? E o que vai acontecer? O rei de Portugal vai convocar o seu filho de volta para Portugal, vai ter um ultimato, né? Olha, você vai ter que voltar para Portugal e tudo mais, e vai ter o dia do fico, né? Aí daqui um tempinho, mais para frente, isso é um processo assim de meses, tá? Um processo de meses. Em 7 de setembro você vai ter finalmente um ultimato, fala assim, volte, senão você vai estar em desacato e tudo mais, e o Pedro vai falar assim, independência ou morte, né? Vai ter toda aquela ideia. Isso daqui não é importante, justamente. O que é importante para a gente é perceber que esses interesses não eram interesses nacionais, eram interesses de uma região do Brasil, que era principalmente o Rio de Janeiro e o Sudeste, né? Como um todo. Era uma ideia de uma independência através do Rio de Janeiro. E o que vai acontecer? É declarada a independência em 1822, porém precisava ser consolidada, justamente porque não era interesse das outras regiões estarem independentes do Império Português. Então, nesse período, a gente vai ter uma série de conflitos entre a elite fluminense, né, tipo o Rio de Janeiro, versus essas outras regiões que não queriam se tornar independentes. Né? A gente vai ter conflito na Bahia, no Rio Grande do Sul, né, no Pará, no Piauí e no Maranhão. Né? Vão ser conflitos, realmente, pessoas vão morrer. Né? Vai ser uma guerra de independência. Né? Então, terminado esse conflito, né, você vai ter esse exército do Sudeste, né, indo para essas regiões, combater, e terminado esses conflitos, né, subjugado, melhor dizendo, essas regiões, o que vai acontecer? Você vai ter uma chamada de uma elaboração de uma carta constitucional para o Brasil, uma constituinte, uma constituição, né? E essa Constituição, ela vai... Aí, assim, como eu falei para vocês, é um processo muito rápido. Então, de 1822 até 1823, a gente vai ter esse período do conflito, né? Um conflito da independência. Em 1823, a gente vai ter ali, no meio para o final do ano, a elaboração de uma constituinte, uma carta constitucional, né? No Rio de Janeiro. Né? Tipo, a galera toda da região toda do Brasil vai vir para o Rio de Janeiro para escrever, né, as leis que vão para a Constituição. E o que vai acontecer? Aqui é muito interessante o que vai acontecer. Vão ter duas facções principais, né, dentro da Constituinte, que vai ser o partido, entre aspas, Partido Brasileiro e o Partido Português. Sendo que dentro do Partido Brasileiro você tinha duas tendências. Uma tendência de centralização, né, que era justamente da elite fluminense, daqui do Rio de Janeiro, e uma tendência de federalização, ou seja, era uma galera que queria que o Brasil se tornasse um estado mais federalizado, ou seja, cada região tem uma autonomia, né, não fosse um estado centralizado. O que vai acontecer é que os federalistas eles vão começar a ganhar muito espaço nessa Constituinte, né, vai começar a ganhar muito espaço, muita projeção, e vão começar a ganhar em algumas votações dentro da Constituição. E eles vão elaborar justamente uma Constituição que não vai agradar nada ao Pedro, né, Pedro I, que vai ser a Constituição da Mandioca. A Constituição da Mandioca, como você vai ter uma ideia de uma federalização, ela vai limitar o poder do imperador e ela também vai ter o voto censitário voltado para a questão de alqueires, né, tipo, alqueires, quer dizer,
alquires. Alqueires, pedaços de terras para a produção de mandioca. O que significa produção de mandioca nesse sentido? A produção de mandioca está muito ligada também à questão principalmente à questão da terra, né, de você ter terras e de você ter escravos, porque a mandioca era a base alimentar dos escravizados. Né? Então aqui o que basicamente está dizendo? Você vai ter um voto censitário, um voto por renda, que vai ser ligado à quantidade de terra que você tem e à quantidade de escravo que você pode ter. Né? Porque quanto maior esses alqueires de mandioca, mais escravos você vai ter. Ou seja, quem em tese seria a pessoa que poderia votar dentro dessa Constituição seriam os fazendeiros, os donos de terras. Só que tem uma questão, vocês lembram que eu falei que tinha um partido brasileiro e um partido português? Os brasileiros eram basicamente os donos de terra. Os portugueses eles eram ligados ao comércio, ou seja, nessa Constituição, a maioria dos portugueses, que eram aliados, né, de Pedro I, os principais defensores de Pedro I, vão ficar de fora, né, dessa ideia de você ter um voto. Né? E o que vai acontecer? Você vai ter então uma noite chamada a Noite de Agonia, né, que vai ser em 12 de novembro de 1823, que o Pedro I vai mandar tropas para fechar a Assembleia Constituinte. Porque ele vai falar assim, olha, eu não concordo com as coisas que estão na Assembleia Constituinte e eu vou mandar fechá-la. Ele vai lá como um ditador e vai fechar essa Assembleia Constituinte. Por quê? Porque ele não estava gostando das coisas que estavam sendo votadas lá. Né? E ele vai fechar a Assembleia Constituinte e vai falar assim, agora a Constituição vai ser elaborada da forma que eu quero. E aí a gente vai ter, então, em 1824, a imposição da Constituição do Pedro I, que vai ser a Carta Outorgada, porque ela foi outorgada, ela veio de cima para baixo. E a questão dessa Carta Outorgada vai ser o seguinte, você vai ter ainda o voto censitário, só que o voto censitário vai ser relativo à renda, ou seja, não vai ser mais ligado à terra, né, e ao alqueires de mandioca. Então, tipo assim, os portugueses, que eram comerciantes, que tinham dinheiro, e que eram traficantes de escravos também, eles vão poder votar, né? Não só os fazendeiros, não só os brasileiros. E outra questão, a gente vai ter o catolicismo como religião oficial do Estado, então o Brasil ele vai ser um Estado católico, né? Você vai ter a relação do Estado com a religião muito forte, e uma outra questão que cai sempre no vestibular, o poder moderador. Aqui a gente não vai ter mais a divisão dos 3 poderes, a gente vai ter 4 poderes. A gente vai ter o poder legislativo, o judiciário, o executivo e o moderador. E o moderador ele vai poder influenciar nos outros 3 poderes. O executivo, que já era o próprio Pedro I, né, o chefe do executivo, mas ele vai poder influenciar justamente no judiciário e no legislativo. Ou seja, se ele não gostasse de algo, ele usava o seu poder para fazer da forma que ele queria. Em tese, você tinha uma Constituição, mas você tinha um Estado absolutista, né? Porque você tinha um rei com um poder muito amplo. Então a ideia da Constituição é você limitar o poder do rei, né, do imperador. Mas você tem agora uma carta outorgada que diz que o imperador tem poder amplo, tem vai ter um poder que pode influenciar nos outros poderes. Ou seja, você tinha na prática um Estado absolutista. Né? E vai ser nesse meio caminho aí que vai rolar a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? Então, a Confederação do Equador vai ser a última etapa da consolidação da independência. Por quê? Porque, não sei se vocês lembram, mas em 1817 teve a insurreição pernambucana. E vocês lembram que eu falei para vocês guardarem que a memória da Revolução Pernambucana, Revolução Pernambucana, tá? Em 1817. Essa Revolução Pernambucana ela vai estar na memória do Nordeste muito forte ainda. Essa ideia de você se voltar contra o poder centralizador no Rio de Janeiro. E o que vai acontecer? Pernambuco vai liderar uma revolta, que vai ser conhecida como a Confederação do Equador, por causa da linha do Equador, né? Que não aprovavam essa Constituição de 1824, tinham ela como uma constituição ditatorial e absolutistas que tinha só interesse de centralizar o poder no Rio de Janeiro, na figura de Pedro I. Então eles vão se levantar, vão pegar em armas e vão tentar fazer a independência da região novamente. Né? E aqui essa Confederação do Equador vai ser uma revolta de caráter principalmente popular e urbano. Né? Você vai ter a liderança principalmente de Cipriano Barata, né? E Frei Caneca.
né, que eram lideranças populares, né? O Frei Caneca é um religioso, né? E o nome dele, Frei Caneca, é porque não é que o sobrenome dele é Caneca, mas ele vendia canecas, né? Então ele ficou conhecido como Frei Caneca, justamente. E Cipriano Barata era um jornalista liberal, né, que tinha essa grande oposição a Pedro I. E o que vai acontecer? Eles vão liderar essa revolta, né? E vai aderir a essa revolta o estado do Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e a Bahia também, junto com Pernambuco. Eles vão tentar, né, vai ter um processo ali um pouquinho longo, não vai durar uma semana, alguns meses, né? Só que o que acontece? Temendo esse caráter popular de uma revolução, né, de uma revolução de tomada de poder das camadas populares, a própria elite local meio que vai abandonar o barco e vai abrir espaço para as tropas do Rio de Janeiro entrarem, as tropas do Sudeste, as tropas leais ao imperador, entrarem na região e dominarem a revolta. A revolta ela vai ser desbaratada, né? Tipo, você vai ter a prisão dos principais líderes, Cipriano Barata e no Frei Caneca, e você vai ter a demonstração de força do imperador. O imperador vai condená-los, vai fazer todo um teatro de tribunal ali, e vai condená-los à morte. Vai condená-los à forca, no caso. Só que o Carrasco, aí tá uma anedota aí muito interessante, o Carrasco ele não queria enforcar o Frei Caneca, pelo seguinte, você não pode enforcar um religioso, um frei, né? Porque as pessoas que estavam ali eram católicas, elas não matariam uma autoridade religiosa, né? Então os carrascos se negaram a enforcar o Frei Caneca, e o Pedro I queria que ele fosse morto como uma forma de exemplo, e ele vai ser então fuzilado. Só que também as pessoas não queriam fuzilar ele. Então o que fizeram? Eles fizeram um pelotão de fuzilamento que teria um só, salvo engano, só teria um que teria uma bala, mas ninguém saberia qual arma teria a bala. Então quando todos fossem atirar, só uma bala ia acertar, porque só um que tinha uma bala de verdade. Então não se saberia quem de fato matou o Frei Caneca, né? Então você vai ter um pilotão de fuzilamento e vai ser fuzilado o Frei Caneca como forma de demonstração do poder do Pedro I. E aqui a gente vai ter a consolidação, enfim, da independência do Brasil, quando o Pedro I ele vai, enfim, derrotar toda a oposição que tinha ao seu regime político no Brasil. Aí a segunda parte que vai ser tratada semana que vem vai ser, no caso, a derrotada do primeiro reinado, que vai ser o momento onde que o Pedro I ele vai perder esse apoio que ele tinha e ele vai enfim, perder o trono. Então a consolidação do primeiro reinado foi isso. Você vai ter a Constituinte, né, e você vai ter a Confederação do Equador. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui é o seguinte, por que eu estou tratando dessa consolidação, é para a gente não pensar tanto em independência nessa visão romântica. De 1822 a gente tem a independência do Brasil. Não, a independência do Brasil ela teve conflitos, né, e hoje em dia se trata da independência como um processo que vai terminar só em 1824, com, no caso, a carta outorgada e a derrota, né, da Confederação do Equador, quando Pedro I vai subjugar aqueles que eram oposição a ele. Então, a independência do Brasil, eu quero que vocês pensem agora na independência do Brasil não só como 1822, mas pensem como 1824. Ok? Então, beleza. Terminando essa live por aqui, gente. Quem tiver dúvidas, pode me procurar, que eu resolvo essas dúvidas aí. E sigam lá o Instagram, @a História Desenhada, que vai ter um mapa mental sobre essas questões que eu trabalhei hoje aqui. Até o final de semana eu vou postar um mapa mental do primeiro reinado e da descolonização da América Espanhola. Então sigam lá, @a História Desenhada. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.